Bom dia. Então vamos dar sequência, né? Essa palavra tão poderosa de Ezequiel 37, né? Vamos. Fala que independente de como a nossa vida esteja hoje, né? Se a gente só consiga enxergar dificuldade, morte, sequidão, o Senhor tem vida, né? Para soprar nos nossos corações, nos corações daquele que a gente ama, todos que a gente ama, né? Isso. Você ora, assim, para a gente Vamos orar? começar. Vamos. Vamos. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por mais essa manhã na tua presença, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha, Deus, nos suprir na nossa necessidade por Ti, Pai. Ó Deus, nós queremos agora nos esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades, do nosso querer, do nosso entendimento, para que o Senhor nos encha da tua sabedoria, Senhor, do teu entendimento, da tua revelação sobre a tua palavra, Pai. Ó Deus, que nós possamos nos encher de ti agora, Pai. Ó Deus, e que o Senhor faça através das nossas vidas, que todos que escutarem essa live, que escutarem a tua palavra, possam, ó Deus, se encher da tua sabedoria, se encher do teu amor, da tua presença. É o que nós pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Jesus, glória a Deus. Não tem nada a ver conosco, né, Cíntia? Isso. E eu vou só ler aqui, só para a gente contextualizar, a gente está falando sobre o Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos, né? A mão do Senhor veio sobre mim, o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou, filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi, ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculos em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, aí ele anunciou, né, tudo conforme o Senhor tinha feito, formou a pele, formaram os músculos, mas eles ainda não respiravam, né? Muitas vezes a nossa vida, a gente comentou que muitas vezes é assim também, né? Parece que não acaba, parece que o deserto não acaba, parece que a gente não consegue sair daquele lugar. E aí depois no versículo 9, então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos, anuncie uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, o Espírito entrou nos corpos, todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. E aí a gente parou nessa parte, né, Cíntia? A gente comentou sobre isso, né? O Senhor muitas vezes leva a gente a enxergar a situação que antes a gente não enxergava muitas vezes. A gente estava ali vivendo, às vezes, há anos, em ciclos, né? Fora da presença do Senhor. E Ele permite que a gente tenha essa visão. Ele permite que a gente comece a olhar com outros olhos. Nossa, minha vida está assim. Eu não quero mais que fique assim. E aí, a gente tem E o ele, Espírito e ele Santo de permite Deus, né? quando? E ele permite quando? Olha aí o primeiro versículo, o que ele falou? No primeiro. A mão do Senhor veio sobre mim, o Espírito do Senhor me levou ao vale cheio de ossos. Então a gente só consegue enxergar onde está realmente o problema quando a gente está com a mão dele sobre nós, né? Quando a gente está com intimidade com ele, quando a gente está com um relacionamento Isso, profundo. Porque até a gente chegar a esse relacionamento, a gente enxerga só o que a gente consegue ver com os nossos olhos naturais, né? isso. É E só a muitas gente. vezes a gente está cego, né? Muitas vezes tem muitos filtros ali, ó, de tantos traumas, tantas situações que roubam a nossa fé, né? Que roubam a É. nossa paz. E aí você vê que E ele fala, ele me conduziu a um vale de ossos secos, ou seja, é o Senhor que nos conduz ao que precisa ser tratado, ao que precisa ser curado, ao que precisa trazer de volta à vida, né? isso. Muitas vezes aos processos dolorosos que a gente precisa encarar para que a gente consiga ser liberto deles, né? E é isso. E aí no final ele anunciou, ele profetizou, né? Isso aqui fala muito forte no meu coração,
Porque quando a gente declara a palavra de Deus ela já é perfeita, ela já é completa, ela já tem poder em si só, né? E quando a gente abre a nossa boca e a gente declara essa palavra na nossa casa, no nosso relacionamento, na vida do nosso filho, de quem quer que seja, quando a gente declara, a gente está sendo um canal vivo do poder de Deus ali. Que está E trazendo, que pode trazer à existência a verdade da palavra, que já é completa em si só, né? e principalmente quando a gente declara em obediência, né? Ao que Isso, Deus está lógico. mandando a gente profetizar, o que Ele está nos ordenando. Então, assim, a gente tem que estar muito atento para fazer o que a gente vê Ele fazer, para falar o que a gente ouve Ele falar, né? Você vê que Ele falou exatamente, Ele descreveu, né? O Senhor descreveu tudo que Ezequiel teria que dizer. E, e Ezequiel disse exatamente como Deus mandou. Então, É, estar muito atentos, né? Para fazer exatamente como ele nos conduzir, nos ordenar. exatamente. Não querer que seja do nosso jeito, né, Cíntia? Às vezes a Isso, gente quer obedecer, mas só um pouquinho do jeito que Deus falou. O resto é do nosso jeito, no nosso controle, no nosso tempo. Aí não dá certo, né? Porque ou o Senhor controla tudo, ou é a gente que vai controlar, né? né? E aí, nesse final aqui, né? Nesse final não, né? Nesse meio formaram, tudo se formou, né? E o processo se cumpriu, um ciclo se fechou, e eles foram cheios, cheios do Espírito Santo, e formaram, e se levantaram e formaram um grande exército. Então, não Ou seja, importa, essa situação aqui, aos olhos naturais, ela já estava perdida. Essa situação não tinha mais solução. Tava tudo morto, seco há muito tempo, eram ossos. Então era morte, a morte já estava ali há muito tempo, né? Mas não isso. importa. O Senhor, ele é fiel e poderoso, ele é soberano. Ele pode, quando a gente profetiza, quando a gente está em alinhamento com ele, quando a gente está profetizando, fazendo exatamente o que ele nos chamou para fazer, a situação pode já ter morrido aos nossos olhos. Ele faz surgir vida, né? Ele E o tem que eu poder achei, de sobra. e o que eu achei muito interessante é que um ouviu, um estava na presença de Deus, um obedeceu. E através desse um, ressuscitou um exército inteiro, né? Olha Ou o poder seja, da intercessão, né, Cíntia? Olha o poder da intercessão. Olha como o Senhor quer nos usar. E o Senhor chama todos. Ele não escolhe só alguns, ele chama todos. Quem quiser, ele tá de braços abertos, né? Quem quiser se render à vontade dele, quem quiser ser transformado por ele, é só se render. Ele vai encher a nossa boca com as palavras dele. O poder é, dele vai ser liberado, né? Muito poderoso mesmo, isso que você comentou. Por não, causa de um. e eu queria também dizer assim que nós mulheres, né, temos esse papel muito forte de intercessor, né? Dentro da Porque nossa. nós intercedemos pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso marido, pelos nossos filhos. Então, nós somos intercessoras 24 horas da nossa família, né? Então, assim, É. que a gente agarre esse papel porque ele é importantíssimo. Ele ressuscita vale de ossos secos, este papel de intercessor, né? Amém. É verdade. Nossa, que poderoso isso, né? E às vezes a gente fica meio assim de, ai, com um pouco de medo ou com falta de fé mesmo, né, para encarar as situações, para profetizar ali. Você olha, seus olhos naturais, né, só conseguem enxergar, sei lá, nenhuma solução, né? E aí você Eu chegar e consegue profetizar, enxergar você o precisa vale, de fé. Você né? precisa de fé, né, Cíntia? Você precisa estar alinhado com ele. Quanto mais alinhado a gente está com o Pai, mais a gente conhece do poder dele. Mais a gente conhece desse amor dele, né, sobrenatural. E mais confiança a gente tem, mais cheia a gente fica, mais obediente, mais sensível à voz dele, aos comandos que ele nos dá, né? Então isso é É. muito poderoso mesmo. E aí no 11 ele continua aqui. Então ele me diz, filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Então, hoje, na minha vida, na sua vida, né, em quem estiver ouvindo, esses ossos representam qualquer situação que hoje está morta na sua vida. Qualquer situação que hoje, não, já está há muitos anos, já era, né? Não tem mais como. Então, o Senhor está chamando a gente de volta, né, para esse lugar, para viver nesse lugar de fé em fé, né?
Porque sem fé a gente não consegue agradar a Deus, sem fé a gente não vive o propósito dele, não tem como. Sem fé a gente só vai ser, né, natural. Nossa vida vai ser natural, a gente vai ver uma vida aqui medíocre, né, sobrevivendo. Mas com fé, quando a gente está alinhado com o Pai, quando a gente está transbordando da fé dele, né? Porque ele vai alimentando, né? Assim, de quanto mais a gente caminha com ele, mais ele vai abrindo os nossos olhos, mais a gente vai podendo contemplar novas faces do Senhor. A gente vai vivendo experiências novas, né? Experiências poderosas com o Pai. E isso tudo vai amadurecendo a nossa fé, né? A ponto de a gente chegar, olhar para uma situação que antes a gente correria, fugiria, se acovardaria, e a gente olha para essa situação e a gente consegue abrir a nossa boca e profetizar a palavra de Deus, palavra de vida de Deus, ali sobre qualquer situação, né? E foi isso que ele fez aqui. E aí Deus, depois que acontece, Deus vai mostrando, né? Vai encaixando os como se fosse um grande quebra-cabeça, né? Ele vai colocando as peças aí na ordem, vai mostrando. E aí depois a gente vai entendendo, nossa, foi por isso que aconteceu aquilo. Gente, na época eu não entendi, na época eu fiquei muito mal, na época, né? Mas o Senhor já estava planejando, né? É importante a gente entender isso, né, Cíntia? É. Na hora, às vezes, a gente não consegue enxergar o todo mesmo, né? E Deus nem vai mostrar tudo, cada detalhe do caminho. É no caminho que a gente vai vivendo ali, ó. Agarrada na mão dele, agarrada, né? Grudada, É. conectada A gente, nele, ele vai conduzindo. a gente até falou isso antes, né, em outras lives, que se ele mostrasse o processo que a gente ia ter que passar, a gente desistiria antes de começar, né? Então, assim, ele dá a promessa e você tem que crer. E passe pelo que passar, você tem que acreditar que ele está te tratando, que é o processo que você precisa viver para alcançar o outro nível, a promoção, né? É. Esses processos, acho que nada mais são do que treinamentos para a nossa fé mesmo, né, Cíntia? Treinamentos para a nossa vida com o Pai. A gente não foi chamado para ficar como espectadora das coisas, a gente foi chamada para ativamente participar de tudo isso, né? Participar desse grande avivamento que está vindo aí para a nossa nação, eu creio nisso. E a gente precisa ser parte ativa, chamando, né? Clamando, né? Se identificando com a nação, com os nossos amados, porque a gente está intercedendo aí, nossos filhos, nosso marido, né? Intercedendo, clamando por esse mover que vai acontecer, que é esse grande avivamento que aconteceu nesse Vale dos Ossos Secos. Eu creio que é isso que a nossa nação vai viver nesses próximos tempos aí, né? Só que o Já Senhor precisa de existem, nós. já existem, né, várias profecias indicando que o próximo grande avivamento vai nascer no Brasil. E ele já nasceu, né? Ele É, já é um está, bebê, já ele é um está bebê. acontecendo, ele já está crescendo, né? Um movimento que está crescendo. E, e, e assim, e quem não tiver atento, quem não tiver participante disso, o avivamento vai passar e você não vai perceber. É verdade, nossa. Que nenhum dos nossos amados fiquem de fora, né? Esse tem sido o meu clamor diário. Todos os meus amados, todos, né? Clamando pela nação, clamando pelas nossas eleições. A gente precisa, nós somos responsáveis, né? Por muito tempo eu vivi muito alienada disso, achando que não, isso aí é coisa dos políticos, eles que se virem, eu vou cuidar da minha vida. Mas não, né? O Senhor conta conosco, o Senhor conta com o nosso clamor, com a nossa oração, com a nossa intercessão. A gente precisa ter esse entendimento, né, Cíntia? Nós Dentro somos da nossa parte do corpo, casa, né? Nós somos parte do isso, corpo e nós temos uma função específica, como qualquer célula do nosso corpo tem uma função específica. Nós temos uma função específica na nossa nação, no corpo de Cristo, na nossa família, que acaba assim, em representações menores, médias e maiores, nós temos esse mesmo papel, né? amém, é verdade. Trazer a vida de Deus, trazer o avivamento, né? O avivamento é isso, é a vida livre, né? O sopro livre do Espírito em todos os cantos, trazendo vida, trazendo. Falhou. E falhou porque entrou aqui um alarme. E aí que continuando no versículo 11. Ezequiel 37, versículo 11. Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem, tornamo-nos ossos velhos e secos. Não há mais esperança. A nação acabou, né? Muitas vezes a nossa vida pode estar assim.
Você olhar e falar, cara, eu não tenho mais esperança para isso. Eu não vou mais nem querer lutar. Mas o Senhor vem e traz essa palavra aqui, né? Para poder encharcar a nossa vida de força, de fé do alto. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver e eu os trarei de volta para sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. O Senhor repete várias vezes, né, Cindy? Por quê? Porque precisa entrar. Mas, Brisa, é isso que eu acabei de pensar. É, ele não está fazendo tudo de novo. Ele fez, o povo ressuscitou. E mesmo depois de ressuscitado, eles falaram, nós nos tornamos vales de osso Mas seco. de Ou seja, novo, eles né? ainda não... Eles mesmo ressuscitados pelo poder do Espírito, eles não enxergavam eles como o exército vivo do Senhor. Então, o Senhor veio renovar a mente deles. Por quê? Porque só refazer toda a carne, todos os tendões, toda a pele, todo o Ainda assim, espírito, eles não ainda conseguiam não foi acreditar. o suficiente. Ou seja, a mentalidade deles ainda os viam como vale de ossos secos. Por isso que eles falaram que eles eram secos, né? E sem vida. E aí Deus veio falar novamente para quê? Para mudar a mentalidade. Ou seja, ele restaurou o corpo, ele restaurou, né, a saúde, ele restaurou a alma, o espírito, mas ainda Faltava faltava a mente. renovar a mente. E aí quando ele vem com essa palavra, que ele renova a mente, ele fala, eu estou abrindo as sepulturas, né? Estou fazendo sair para fora, trazer a vida. Ou seja, nesse momento ele está renovando a mente desse exército poderoso que ele ressuscitou, né? O corpo e a alma, mas que faltava renovar a mente. Então ele veio renovando a mente com essa segunda palavra, porque senão você vai ficar pensando, nossa, mas ele está repetindo tudo de novo. Por que eu Parece que eles precisava voltaram. Parece que eles não Parece foram que ele tá, cheios, não se levantaram como um exército, né? parece que ele tá assim, nossa, por que será que Deus está contando a história de novo? E ele não está contando a história de novo. Depois que ele ressuscitou, ele veio renovar as mentes. Por quê? Porque as mentes ainda estavam cativas ao vale de ossos secos. E muitas vezes com a gente é assim, né, Cíntia? A gente já começou a viver experiências com Deus, a gente já conhece, a gente já pisou no solo do milagre, mas a nossa mentalidade, porque por isso que as nossas maiores batalhas a gente enfrenta na nossa mente, né? Isso. Porque os pensamentos invasivos que vêm, pensamentos intrusivos que vêm, né, tentando roubar a nossa fé. Não, olha lá. Ixi, agora já era. Olha o que está acontecendo. Ixi, se desespera. Pode se desesperar que o negócio está pipocando. Então, assim, a gente precisa ter esse controle, né, Cíntia? Precisa haver essa guarda nos nossos pensamentos, porque tudo começa com o pensamento. Por isso que a palavra fala que a gente precisa renovar a nossa mente todos os dias por meio da palavra. Porque se a gente não renovar a nossa mente por meio dessa palavra, a gente vai perdendo isso, a gente vai perdendo essa fé, esse entendimento, essa conexão com o alto, né? E aí a gente só vive o natural, só vive aqui nesse nível. E perde todo o sobrenatural do Senhor, né? Todo o mover poderoso que Ele quer fazer, Ele quer trazer para as nossas vidas, né? Não, e o mais engraçado é que em todo tempo ele fala, e vocês saberão que eu sou o Senhor, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Tudo que ele faz, ele fala, e vocês saberão. Gente, imagina, Deus tem que ficar o tempo todo se reafirmando pra gente. Porque a Ele nossa falta sabe de... a nossa mente, né, Cíntia? Ele sabe dessa tendência da nossa mente. Por isso que ele repete, ele frisa e ele fala, né? E por isso que a gente repetidamente precisa estar se renovando, precisa estar se enchendo dele. Porque vai ter dia que você não vai ter força nem para orar. Então você abre a Bíblia e declara. Abre a Bíblia e fala para Deus, Deus, eu estou sem força, mas eu vou declarar a tua palavra.
E aí você declara a sua palavra sobre a sua própria vida. E a palavra vai trazendo transformação, a palavra vai trazendo vida de Deus. A palavra é o verbo vivo, né? A gente precisa entender isso, né? E aí a gente vai colocando para fora o poder de Deus. E aí a gente vai ministrando sobre a nossa própria vida, sobre esse poder de transformação, de ressuscitar, né? É um poder que ressuscita tudo que já está morto há muitos anos, não importa quantos anos está morto, está destruído, está, né? Tá no vale, tá ressecado, não importa. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele está aqui repetindo isso várias vezes. Eu sou o Senhor soberano. Ele está acima de qualquer circunstância, de qualquer coração de pedra, de qualquer mente cauterizada. Ele está acima, Ele tem poder para mudar e transformar todas as situações, né? Uma coisa interessante aí também que ele fala no final, né? É que ele levará o povo de Israel de volta à Terra Prometida. Ou seja, depois de todo o processo, de tudo, ele nos trará de volta à Terra Prometida. E a Terra Prometida não é a Terra de Canaã. A Terra Prometida a Terra Prometida é o céu. Né? A Terra Prometida é a eternidade com Cristo. Amém. Né? É a vida plena, né? É essa É, plenitude, né? exatamente. E é assim, é um estado completo, né? De alma, corpo, espírito, mente, entendimento, né? De tudo. É um estado, esse estado completo em Deus nos traz de volta para Ele, né? Nos traz a nossa morada real, nossa morada, né? Que Ele preparou para nós desde o início. Então, assim, É. nossa, eu vou viver o céu só quando eu for, só quando eu morrer, ou só quando Jesus voltar, não. Não, a gente Porque já a partir começa do a viver a vida eterna aqui, né, Cintia? você começa a viver a vida eterna aqui. Né? A eternidade, ela já começou. Ela nunca parou, na verdade. Né? A eternidade sempre Uhum, existiu. Nós é que estamos mortos para ela. Então, a partir exatamente. A do gente que momento que está a gente... desconectado, né, dela. Exatamente. A partir do momento que a gente ressuscita. Né? Que Deus nos ressuscita. Porque só Ele tem o poder para nos ressuscitar. Amém. Quando nós estamos lá no primeiro versículo, que é debaixo da mão Ele me poderosa levou, dele. Ele me ele me conduziu, levou. ele me levou. E ele mostrou que precisava ser ressuscitado. E ele me usou para ressuscitar, de acordo com o que ele falou, né? E eu obedeci. E cumpriu todo o processo. E pelo que ele fez em mim, ele não trouxe só a mim, mas ele trouxe a todos. Amém. Todo o exército. Completo, Ou né? seja, olha como é poderoso, né? Você se deixar ser usado por Deus, porque Ele não quer ganhar só a você, mas a todos. E Amém. depois Ele vem renovamente, ou seja, Ele reafirma em você que Ele é Deus, que Ele está te conduzindo, que Ele está te trazendo de fora da sepultura, te trazendo vida, e então Ele te conduzirá à terra que Ele preparou. Lê aí o finalzinho, Brisa, só para a gente frisar. Assim diz o Senhor soberano: ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. Eu os trarei de volta para sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Ele quer mostrar, ele quer Trarei de volta a terra, né? a terra de Que Israel, que terra era a terra é? prometida, A né? terra da eternidade. É a terra onde ele vive com Jesus, com os anjos. É, né? Então, assim, ele fala muito claramente sobre trazer a vida várias vezes. Por quê? Amém. São vários ciclos até ele nos conduzir à vida verdadeira. A vida plena, né, Cíntia? A gente vai, é um degrauzinho, né? A gente vai, ele vai trabalhando, a gente vai se deixando, ele trabalha mais um pouco. Aí no dia seguinte a gente se entrega mais, a gente se rende mais, ele trabalha mais um pouco. E a gente vai de fé em fé. A gente vai subindo esses degraus, sim, porque a nossa fé vai sendo amadurecida. O Senhor passa a contar conosco de uma maneira mais madura, né? Por quê? Porque o nosso entendimento foi transformado.
A gente se permitiu, a gente se rendeu, a gente se entregou. Ele conseguiu trabalhar um pouquinho mais. Aí ele pode nos usar um pouco mais, né? E assim vai. Por isso que o título da live, Caminhando de Fé em Fé. E é isso, né? É se permitir ser conduzida por ele para viver os processos que a gente precisa viver, terminar esses processos, não parar no meio do caminho, que muitas vezes acontece isso, né? Falta fé, falta gás, falta ânimo, e a gente simplesmente entrega os pontos e fica no meio do processo. E não É, consegue romper ali, né? Não rompe. Por quê? Porque fica paralisado, a gente fica congelado ali naquele ponto da nossa vida. Então, é se permitir viver o processo completo, os processos completos, com ele. Ele vai nos conduzindo. Ele vai e nos mostrar tudo que a gente precisa, né? a palavra de Deus diz que é de fé em fé e de glória em glória, né? Por que de fé em fé e de glória em glória? Porque a cada passo de fé, Deus derrama a sua glória. A cada passo de Amém. fé, Deus derrama a sua glória. E o que é a glória de Deus? É a opinião dele sobre as nossas vidas, sobre todo o reino, sobre tudo que existe, né? Então, a glória de Deus é a opinião dele, é a visão dele a respeito de tudo. Então, com um passo de fé, ele derrama a opinião dele, ele derrama a posição dele, ele derrama a visão dele. Ou seja, ele tira de nós a opinião que foi estabelecida pelo mundo, a opinião que foi estabelecida, né, de geração em geração. Ele tira de nós essa opinião. Então, precisa de um passo de fé para uma glória. Um passo de fé para a glória de Deus. É um selo, né? De como se ele estivesse selando ali o plano dele, o propósito dele. E não o que a gente acha que a gente precisa viver, ou que outros, né, nos levaram a acreditar que a gente precisa viver. Mas aquilo que ele, antes de nos criar, né? O propósito de Deus para a nossa vida vem antes da nossa própria vida. Então, a Isso, gente precisa entender isso, né? Não é a gente que escolhe nosso propósito, a gente que vai decidindo as coisas, não. É a gente vai nele para perguntar, Senhor, e agora? O que o Senhor já tinha planejado aqui para esse momento da minha vida? Pai, me conduz. Eu não quero do meu jeito, eu quero do teu jeito. Eu me rendo, eu me entrego, Pai. Me conduz, me usa, vai aqui, faz do seu jeito. E aí a responsabilidade de concretizar as coisas é dele, não é nossa. A gente tira esse peso, né? Esse peso sai exatamente. das nossas costas. Nossa responsabilidade é Sim. se render, se entregar. O resto é com ele, É. né? Deu a nossa hora e vamos orar para a gente encerrar? Vamos. Eu queria propor E de na próxima live a gente falar sobre João 10. Eu tô remoendo esse João 10 aí a semana toda. terminando, É. E embora. aí eu queria que a gente pudesse falar sobre isso, Combinado, então. Terça-feira que tá vem a gente bom? vai fazer então mais cedo mesmo, né? Vai ficar melhor, É, umas 8h15, é 8h20. isso. Combinado, então. Então Então vamos tá. orar para o Senhor selar essa palavra poderosa, né? Que Ele possa nos encher dessa fé, né? Amém. Abrir nossa visão para o poder infinito dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, obrigada, Pai, por essa palavra, por mais essa manhã poderosa, Deus, na qual o Senhor liberou tanto poder sobre as nossas vidas, Pai. Liberou a sua vida nos nossos corações, Deus. Amém. Na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo, Deus. Que sejamos verdadeiramente cheios da tua presença, Pai. Pois é isso que nos transforma, é isso que nos leva a caminhar de fé em fé, de glória em glória, Paizinho. Em nome de Jesus, Deus, ajuda-nos a enfrentar, Deus, os gigantes dentro da nossa mente, Pai. Ajuda-nos a entender, Deus, o poder e o tamanho do Deus que nos criou, e que nos ama, e que nos guarda, que nos estimula, nos conduz em cada momento, Paizinho. Muito obrigada pela tua palavra. Continua ministrando aos nossos corações, Paizinho. Nós consagramos essa live por completo ao Senhor e cada vida que vai ser alcançada através dela, Pai. Não é sobre nós, é sobre aquilo que o Senhor tem querido fazer em nosso meio, nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa nação, Pai. Que entre o Amém. Rei da Glória em cada lar, em cada corpo, alma, mente, espírito. Que entre o Rei da Glória em cada autoridade da nossa nação. Que venha o Amém. teu avivamento nas nossas casas, na nossa nação, nas nações da terra, Pai. Nós clamamos. Em nome de Jesus. Jesus, levanta-nos como teus intercessores, Deus, nesse tempo, Pai.
Amém, Jesus. Restaura a nossa vida para a tua honra e glória, para que o Senhor possa nos usar e nos levantar como intercessores dentro do nosso lar e na nossa nação e nas nações da terra, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus, Em Pai. nome de Muito Jesus. obrigada. Glória a Obrigada. Deus. Aleluia. Amém. Um Glória a beijo, Deus. até a próxima. Beijo. Deus Tchau. abençoe. Beijo. Deus abençoe.